Olá! Oi pessoal, Meu nome é Sandra. eu sou o Cláudio. Sejam muito bem-vindos a esse canal, o Vamos Combinar. E nesse momento nós estamos construindo a nossa camper van dentro de uma Ford Transit. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que estamos esperando há muito tempo. Hoje nós vamos instalar um rack no teto da van. Vamos com a gente compartilhar dessa nova aventura, dessa nova tarefa que a gente está super animado para fazer. Hello everybody, this video gonna be in Portuguese, but if you don't understand anything in Portuguese, don't worry, you're gonna have subtitle in English. E esse vídeo de hoje nós temos um apoiador, que é a Curious Camper Vans. Eles mandaram esse rack pra gente, nós vamos instalar, mostrar pra vocês a instalação de tudo, desde o unboxing aqui até ele prontinho em cima da van. Bora lá. E cara, já começo falando que a embalagem veio impecável, veio muito bem protegida, veio com aviso aqui, ó, para não deixar cair, para tomar cuidado porque é pesado. Ó, tudo bem protegidinho com plástico bolha, bem amarradinho, uma peça para não encostar na outra. Embalagem campeã, viu? Gostei. E é isso então. Conteúdo da caixa. Vem as laterais. São 4, né? 2 dianteiras, 2 traseiras. As sapatas onde vai apoiar no teto da van. Os crossbar, que é o que vai unir essas laterais. E isso daqui é o defletor, que vai na frente. E um saquinho com manual, parafusos e tudo mais. Me parece ser bem simples. Essas são as ferramentas que eu vou usar na instalação desse rack. Um soprador industrial, um aplicador com selante, trava-rosca, um estilete, uma chave soquete de 13 mm e uma de 11 mm, mas se você tiver uma chave fixa de 13 e de 11 também vai funcionar. Uma espátula de metal, uma espátula de plástico, e eu vou usar a parafusadeira de impacto com uma chave Torx T30. Essa chavinha aqui, esse bit, eles enviaram pra gente. Esses pontos aqui, ó, ao longo da van, cada lado tem 5 pontos com isso aqui, ó. Tem uma tampinha aqui, ó. Diz que se eu tirar essa tampinha aqui, tem uma porca ali já que a Ford já deixou para instalar um rack aqui em cima. Diz que, né? Vamos checar para ver se tem mesmo. Se aperta ela aqui, você percebe que ela é de, sei lá, uma borrachinha. Só que não tá dando para tirar sem, só com a mão. Acho que deve ter tipo alguma cola. Eu vou usar o soprador industrial para esquentar um pouquinho isso daí para ver se sai. Eu só tenho uma espátula de plástico. Cara, não é que tem mesmo. Ó. A Ford, ó. Pensando em quem constrói camper van. Só que agora acho que pra tirar essa cola ainda sobrou uma cola aqui. Eu vou usar uma outra espátula de metal mesmo, tomando cuidado pra não riscar a pintura, porque eu não quero que enferruje nem nada. Um já foi, tem só mais 9. A Sandra falou pra mim que não era pra falar que eu tinha um problema se eu tivesse. Não fala que é problema e tal, né? É ruim. Então eu vou falar que eu tenho uma situação aqui, ó. Tem uma situação aqui então, tá? É o seguinte, eu tirei todas as tampinhas. Só que o que acontece? A Ford foi muito legal em fazer
esses pontos de ancoragem aqui. Mas dá uma olhada, o furo da lata não tá alinhado com o furo da rosca. E, por sorte, tem uns que estão bem próximos. Esse daqui é um, ó. Só que eu coloquei o parafuso e o parafuso funciona, mas ele também tá fora de centro. Agora, esse daqui não dá. Esse daqui o parafuso nem entra. Tá muito torto. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dar uma desbastadinha ali. Eu vou usar essa pontinha aqui, ó. A furadeira não é o melhor equipamento para usar essa pontinha. Tem que ter uma velocidade muito maior para isso. Mas é só um pouquinho que eu vou ter que tirar. Não vou comprar uma ferramenta só para isso. Vontade eu tive, mas não vou. Então eu vou dar uma desbastadinha ali, só para dar um espaço para o parafuso entrar. Não deu certo aquela pontinha que eu tava usando. Ela, ó, desgastou muito rápido. Eu só encostei ali e ela já quebrou. Acho que não é para esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma outra, eu vou lá buscar, já volto. Voltei. Essa daqui acho que é mais apropriada. Essa aqui é uma lininha rotativa, então acho que ela vai melhor. Show, deu certinho. O parafusinho vai que é uma beleza ali, ó. Agora tem espaço para ele. Muito bom. Olha que aleatoriedade. Eu aqui em cima da van instalando o rack e tá acontecendo um casamento grego. 3 casas para trás aqui, ó. Olha a música que legal. Muito legal. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque tá rolando o casamento ali. Mas eu vou tentar explicar mesmo assim. Eu vou dar uma pintadinha aqui na parte que eu abri um pouco, só para proteger, porque ficou sem tinta. Próxima etapa, já que a van está preparada, é começar a pré-montagem do rack. Então ele tem 2 laterais, cada lateral são 2 peças. E essas peças elas são unidas com essa pecinha aqui. Então tem 4 parafusinhos, 4 arruelinhas, 4 porcas, vai unir as 2 laterais. Vou fazer isso aí agora. Maravilha! Estou com as 2 laterais aqui prontinhas. Agora, o que eu preciso fazer? Elas vêm com essas sapatas aqui, ó. Essa sapata apoia lá no teto da van. E aí o rack é apoiado nessa sapata. Só que temos um furo lá no teto da van, certo? Essa sapata vai apoiar lá. Eu preciso colocar um selante aqui. Porque se eu não colocar um selante, quando começa a chover e tal, vai infiltrando água, vai entrar para aquele furo, vai dar dor de cabeça no futuro. Então tem que colocar um selante do lado que vai no teto da van. Tem que colocar um selante no outro lado também, onde vai apoiar o rack. Para tudo ficar com selante, entendeu? O selante que eu gosto de usar é esse daqui, ó. Dynaflex 230. Funcionou bem quando a gente fez o banheiro e a gente gostou. Agora eu vou deixar secando esse daqui e aí eu vou colocar os outros. Já apliquei o selante nas sapatas lá e colei nas laterais do rack. Agora eu preciso aplicar o selante aqui onde a sapata vai apoiar na van. Então eu vou dar uma limpadinha, aplicar o selante e aí vou subir com aquelas laterais para colocá-las aqui.
Já estou com as laterais aqui em cima da van. As posições já estão com o selante. Agora eu preciso pegar essa lateral, colocar com bastante cuidado aqui, colocar o parafuso sem apertar ainda, porque vai ter o ajuste da posição correta depois que os crossbar estiver no lugar. Então eu só tenho que colocar aqui no lugar certo. Só que tem que tomar cuidado para o selante não escorregar de um lado para o outro. Vou tentar. Só tô dando um apertinho de leve, não é o aperto final ainda. Até mesmo porque depois para o aperto final tem que colocar um trava-rosca para esse parafuso não sair com vibração nem nada. Então eu só tô colocando na posição para depois colocar os crossbars. Já posicionei todos os crossbar aqui em cima. E aí agora é onde eu vou ajustar a distância entre uma lateral e outra. Aqui no rack tem esses rasgos. Então eu venho com o parafusinho, coloco aqui no rasguinho, prendo o crossbar, vou do outro lado, ponho a lateral na medida certa, coloco também os parafusos e venho fazendo isso em todos. Aí depois eu só aperto, ajusto e aí eu finalizo. Eu vou aproveitar que eu estou do lado direito do carro e eu vou prender todos do lado direito. E aí depois eu só vou do lado de lá, coloco do lado de lá e venho ajustando. Vai ser mais fácil. Esse primeiro crossbar que tem aqui, tem que lembrar de colocar as porquinhas, que essas porquinhas vão segurar o defletor que vai aqui na frente. Na hora que tá colocando isso aqui, tem que lembrar de colocar essas porquinhas. São 5. Em todos os parafusos que vão fixando o crossbar tem que colocar trava-rosca, porque isso aqui fica vibrando, pode ir soltando os parafusinhos, né? Eu só vou colocar trava-rosca no primeiro e no último, porque os outros eu ainda vou ajustar a posição, porque eu vou colocar os painéis solares. Então na hora que estiver na posição correta, eu venho, aplico o trava-rosca e dou o torque certo. Por enquanto ele vai ficar só apertadinho, manualmente mesmo. A última peça que vai ser montada é esse defletor aqui que vai na frente. Esse aqui eles até orientam para montar isso em 2 pessoas, que dá menos trabalho. Só que eu só tenho uma escada, então eu vou tentar fazer sozinho mesmo. Importante colocar as porquinhas que você colocou aqui no crossbar na posição correta já. Ajuda. Todos esses parafusinhos aqui tem que ter trava-rosca. Então, como esses daqui eu não vou mais tirar daqui, eu já vou começar a colocar trava-rosca também. Só que deixa eu trazer as porquinhas pra cá, senão eu vou perder a posição. Finalizada a instalação do rack.
Ficou muito legal, cara. Adorei esse hack. Ele dá uma outra cara na van. Já deixa de ter cara de van da Amazon. Já começa a aparecer uma camper van mesmo. Já já eu vou instalar uns painéis solares aqui. Vai ficar lindão esse teto. Já tá, né? Ó. Gostaria de agradecer a Curious Camper Vans por ter apoiado esse vídeo da instalação do nosso hack. E se você tem interesse em adquirir qualquer produto para construção da sua van, tem um link aqui embaixo que vai te direcionar para o website deles. E quero aproveitar também para você que ficou até aqui me acompanhando, instalando esse hack. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever. A gente solta vídeo da construção da nossa van, dos passeios que a gente faz aqui no Canadá ou no planeta. E se você gostou, deixa um like. Deixa seu comentário aí falando o que você achou. Clica no belengo para receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.